A seguir, os bastidores da política. Programa Laroca Neto, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Boa noite, telespectador da TV Vila Velha. Estamos novamente aqui para o nosso encontro semanal nesta terça-feira para falarmos do dia a dia de política, falarmos dos vultos históricos, das histórias que cercam aquelas proeminentes figuras, né, que são retratados o nome nas ruas, nos logradouros públicos da nossa cidade. E eleição, né, que é o assunto da semana. Se avizinha o pleito eleitoral, domingo temos eleição aqui em Ponta Grossa, no restante do país, e um momento de escolha, né? Uma encruzilhada que nós vamos ter que atravessar para a gente poder ter uma expectativa nova, de um ano novo, onde em 2019 nós tenhamos uma melhora na qualidade de vida de todos nós brasileiros. É o desejo, né? Que a política seja mais digamos, benéfica à população, que possa resultar em ações que levam um pouco mais de crença da população na política, né? Que não é uma coisa ruim. Quem torna ruim a política somos nós, né? As pessoas que o ser humano, né? Porque deveria de ser o caminho correto, porque fora da política é a discussão, a imposição, né? O conflito. E é o que nós não queremos. Nós queremos a democracia, talvez não seja o grande governo, mas é o menos ruim, né? É aquele mais fácil de se operacionalizar e essa operacionalização com a participação de todos, né? E, obviamente, com alguns compromissos a serem cumpridos por todos, principalmente pelo eleitor, pela população, né, neste processo que nós chamamos de democracia, cuja base é a eleição, né? É a possibilidade de você fazer a escolha da melhor proposta, daquele que cumpre a melhor proposta, enfim, né? O processo eleitoral. Se avizinha a eleição, agora domingo nós vamos falar um pouco a respeito. Mas hoje eu quero começar o programa falando de uma pessoa e de um vulto histórico que não tem nada a ver com Ponta Grossa, né? Mas que tem o seu nome homenageado aqui na cidade de Ponta Grossa e com uma justa homenagem, né? Não é porque ele não teve um vínculo tão estreito com o município, até porque ele foi uma figura, né, mundial, que foi o John Fitzgerald Kennedy, né? Nós temos o Colégio Kennedy, né, ali na São José, inclusive minha esposa estudou no Colégio Kennedy. Nós temos a Avenida Presidente Kennedy, aqui, que é o nosso contorno de Ponta Grossa, também homenageando o ex-presidente americano. E a importância que John Kennedy teve em diversas áreas de atuação, né, nos direitos humanos. Ele governou os Estados Unidos a partir de 1961, se não me falha a memória, e o John Kennedy pegou um país americano, eu fico imaginando, né, uma segregação racial, grandes problemas, ainda conflitos que começaram lá na Guerra de Secessão Americana e digamos assim, que perduraram ao longo do tempo e que, né, aflorou na década de 50, 60, no interior americano e que foi enfrentado pelo presidente americano e muito bem enfrentado o problema pelo então presidente John Kennedy. Então, foi um presidente de avanços e quando a gente pesquisa na história, vê que ele sempre foi bem avaliado, né?
existe muita crítica a ele pelo comportamento, mas eu acho assim que o pessoal não tem muito a ver com a responsabilidade pública. Algumas coisas da vida da pessoa podem até conflitar com o posicionamento digamos assim, com a função do governante, né? Mas não vejo de grande importância a vida da pessoa, né? A questão pessoal levada à baila ao conhecimento público, porque tem que ver se a pessoa tem capacidade, se realmente foi aquele conflito que aconteceu, né? E a gente vê muita crítica, mesmo de pessoas que falam algumas coisas do John Kennedy, mas eu, na minha avaliação, minha, pessoal, né? E aqui é um programa que eu posso fazer isso, né? Me é facultado esse direito. Na minha opinião, foi um grande presidente, foi uma figura merecedora de todas as homenagens que teve e pelo seu comportamento, né? Por seu comportamento, né? Pelo aquilo que fez na área de direitos humanos, era um democrata, católico, teve uma carreira política. Ele nasceu em 1917 e faleceu, né, todos sabem, em 1963, em Dallas, no Texas, assassinado. Mas era um presidente católico, democrata, casado com Jacqueline Kennedy. Depois, com o falecimento dela, ela casou novamente com o armador grego Aristóteles Onassis e tiveram 4 filhos. E foi um presidente, foi uma época, eles diziam que era Camelot, né? Fazendo uma comparação com a corte do rei Arthur, né? Com os cavaleiros da Távola Redonda, porque eram bonitos, né? Figuras bonitas, admiradas, ele, a esposa, o sentido de família. E ele foi um presidente, como eu falei, que enfrentou um momento difícil. Ele teve problemas, obviamente. Não vou falar aqui da questão comportamental dele na vida pessoal, porque, né, isso não vem ao caso, mas ele teve também seus percalços enquanto administrador público, né, à frente do governo americano, com aquela invasão da Baía dos Porcos, que foi, né, digamos, uma pisada na bola por parte dele, né, um comportamento que talvez possa ser criticado, talvez tenha uma ou outra coisinha, mas de resto foi um excelente presidente americano e, como eu falei, muito bem avaliado pelos historiadores. Construiu sua carreira a partir de 1947 como deputado pelo estado de Massachusetts, que é um estado católico, conservador, com muito irlandês, com muito descendente de irlandês. E foi uma família, a família Kennedy, de políticos, né? O irmão dele, Robert, era o procurador de justiça americano, né? Era uma figura também proeminente. Depois faleceu, né? Foi assassinado também, né? Ele teve um irmão senador que sofreu um acidente, me parece que perdeu uma perna, Edward Kennedy, enfim. Mas foi uma família muito... como é que eu vou dizer? Há quem diga que existia uma maldição sobre a família, né? E talvez um karma carregado por todos, né? Porque a gente viu todo o percalço que essa família teve ao longo do tempo. Há muita dúvida, né? Porque o John Kennedy foi assassinado por Lee Harvey Oswald, que se posicionou num prédio, né? Depois o Júnior, dá para botar, eu gostaria que você pudesse colocar aí a figura do John Kennedy, e deve ter no YouTube aí o filme do Kennedy, do assassinato do John Kennedy, né? Depois o Júnior vai passar ali,
já é um filme antigo, né? Liberado aí, que tem o assassinato do Kennedy. Tá aí, ó. Então, ele serviu na Marinha Americana, o Kennedy, foi herói de guerra, ele teve uma passagem heróica como comandante do barco PT-109, que ficou conhecido, acho que foi feito até um filme sobre isso, lá no Pacífico, quando ele foi atingido por um destroyer japonês, né? O torpedo pegou o barco em que ele estava, mas eles conseguiram se salvar, ele foi herói, foi até a praia, né? Conseguiram escapar ali do torpedo, foram até uma praia, uma ilha, desculpe, né? E conseguiram se salvar, depois foram resgatados, e daí ali começa a figura heróica do Kennedy. Aqui comigo agora, Júnior, e falando da questão política dele, né? Começam a se falar da questão política dele, de um herói, de um bom comportamento, de alguém que merecia a confiança, principalmente no seu estado. Isso ocorre ao final da guerra em 1945, e em 1947 ele vence a sua primeira eleição para deputado pelo estado de Massachusetts e passa a ser uma figura proeminente no estado e já começa a sua carreira política, que eu considero meteórica, né? Até porque quando ele se elege presidente ele tinha 42, 41 anos, se não me falha a memória, em 61, e ele falece 2 anos depois, em 63. Deve ter incomodado muita gente e atrapalhado um sistema conservador, né? E há dúvidas aí sobre o assassinato. Foi montada, inclusive, uma comissão chamada Comissão Warren, que era cujo objetivo era investigar a morte do Kennedy. Ele tinha como vice-presidente Lyndon Johnson, e o Lyndon assume a presidência com o falecimento do John Kennedy, ocorrido em Dallas, e há muita dúvida a respeito do falecimento do Kennedy. Muita coisa, muito filme. Se você for aí e fazer uma pesquisa no Google, você vai descobrir vários autores falando a respeito. Acho que Oliver Stone e tantos outros falando do filme. Já foi ganhador do Oscar do filme. Alguns filmes, um filme que retratava a vida do John Kennedy. E por aí eu vejo que, pelo próprio assassinato dele, justifica-se, fundamenta-se a admiração, porque deve ter incomodado muita gente, incomodado o sistema para que esse sistema tivesse que... Eu não acredito que o Lee Harvey Oswald fosse um lobo solitário. Ele teve e não estou dizendo que outro país, ou que algum país da cortina de ferro, eu estou dizendo que não foi... Teve todo um interesse, né, com a morte do Kennedy, né? Havia um interesse muito grande de diversos segmentos que gostariam que o Kennedy, que era um homem da paz, que era um homem admirado, tinha um comportamento muito, digamos, transformador, mas ao encontro do anseio da população, principalmente do americano, né, que via aquela coisa do glamour, né, e de ter um presidente que era admirado também fora do território americano. E por isso que era chamado de Camelot lá, e essa analogia toda com os Cavaleiros da Tábula Redonda, porque era um pessoal bonito, benquisto e com bastante voto, né? Porque ele se elegeu presidente dos Estados Unidos. E todo esse processo, né, do qual ele culminou com a sua morte, né, em Dallas, em 22 de novembro de 1963, em Dallas, por Lee Harvey Oswald. E por que a coisa começa a complicar? Porque teve o Lee Harvey Oswald não chegou aí a julgamento, ele foi assassinado logo em seguida, algum tempinho depois, não vou precisar, e depois se você puder colocar aí, Júnior,
a figura do... Põe na tela aí a figura do... Acho que é Jack Ruby, que é o... Oi? Tá na tela? Então tá aí na tela a figura do assassino Lee Harvey Oswald e do Jack Ruby. Jack Ruby, que foi o assassino do Lee Harvey Oswald. Acho que no fórum ou num depoimento na delegacia da polícia, ele entrou armado e pegou e deu um tiro no Lee Harvey Oswald. Com isso, foi praticamente uma queima de arquivo, né? Se livrou da testemunha, né? É muito complicado e você passa a entender que houve uma intenção, aqui comigo agora, Júnior, de novo, na tela aqui, houve a intenção de muita gente de que o John Kennedy não permanecesse como presidente dos Estados Unidos. E não estou dizendo que foi russo, mas que não havia um interesse que isso continuasse por todos os fatores, né, digamos assim, as variáveis que compunham o bom governo do John Kennedy. Ele não era para ter sido presidente americano, ele teve 4 extrema-unção. 4. Em 1947, quando ele se elege deputado pelo estado dele, ele foi para a Inglaterra numa viagem, passou mal e morreu, e quase morreu, praticamente morreu, em 1947, recebendo a extrema-unção num hospital lá em Londres. Novamente no Japão, se não me falha a memória, em 1953 ou 52, no Japão, em Tóquio, ele também teve uma forte febre, um problema e teve que ser internado e foi para o hospital em uma situação bem complicada. Em 1954, ele teve uma cirurgia na coluna e também recebeu a extrema-unção. E a 4ª extrema-unção foi a extrema-unção em Dallas. Né? É uma curiosidade até que eu achei bem... Foi uma situação bem interessante, porque ele era católico, né? Obviamente naquele momento fatídico, era chamado padre, o padre dava a extrema-unção e o homem se recuperou por 3 vezes. Na 4ª foi o assassinato do Lee Harvey Oswald. Ele era um homem muito elegante, né? 1,83 m, 80 kg, tinha uma fixação pela imagem, né? Ele queria uma imagem bonita, não sei se era narcisista, não posso afirmar isso, né? Mas devia de curtir muito o corpo, né? Era metrosexual, gostava de se cuidar e ele tinha muito problema de saúde, tanto é que essas 3 extrema-unção não foi nenhuma por causa daquele problema do barco P-109 lá. Foi tudo problema de saúde mesmo. Ele tinha fortes dores, tomava muito medicamento, né? Existe muita crítica, fala-se muito disso, mas acho que não é por aí o caminho, né? Até porque uma figura que já foi, não está aqui para se defender e não está aqui para explicitar a verdade. Mas o que a gente vê é que ele sofreu muito com problema de saúde. Sofreu bastante. Né? Tanto é que as 3 extrema-unção que ele sofreu foi porque acometido de problemas graves de saúde em determinados momentos. Então, o que cerca essa família e as pessoas realmente é uma coisa muito difícil de a gente explicar, né? Por tudo o que aconteceu. Tanto é que o filho dele, depois de um acidente de avião, também faleceu. A esposa dele teve alguns problemas com os outros filhos, então uma situação bem complicada, né? O irmão dele, que era senador, teve um acidente com uma secretária, foi um problema sério também naquele estado que eles moram e do qual eles originariam-se politicamente, no qual ele se elege, e o irmão dele, Edward, se não me falha a memória, se elege senador, e teve um acidente de trânsito grave, né? Morreu uma pessoa, depois tentaram acobertar e depois foi descoberto e a coisa correu. Então,
situações que cercaram muito essa família, de muito sofrimento, de muita dor, né? E dos acontecimentos, né? Dessa coisa de estarem sofrendo, né? O pai Joseph diz que o pai do John era muito rico e sempre quis ter poder, né? E fez com que o filho, né, ele tentou, né, obviamente não conseguiu. Ele me parece que foi diplomata, o pai dele, do John Kennedy, se não me falha a memória, na Inglaterra, o pai do John, e muito rico, né? E ele queria poder e criou um clã ali que é muito ligado à questão política americana e queriam mesmo estabelecer uma dinastia através do voto, né? E daí matam o irmão é morto na Califórnia, num hotel, quando vai dar um discurso, né? Então não havia também o interesse de que chegassem ao poder, não, que se mantivesse o John e que o Robert pudesse assumir, né? Então, uma situação bem complicada, né? E está aí a figura homenageada, e eu acho que é muito importante por tudo que ele representa, né, para a causa dos direitos humanos, para a questão racial, né? Acho que o John Kennedy foi uma pessoa muito integrada a isso, ao combate ao racismo. E o país, os Estados Unidos, tem até hoje manifestações fortes de racismo e que devem ser combatidas, são combatidas até hoje, e ainda bem que tem grupos que combatem esse tipo de procedimento e esse tipo de comportamento que deve ser rechaçado por todos. Terminamos o primeiro bloco aqui falando do John Kennedy, daquilo que aconteceu com ele, né? E vamos para o segundo bloco para falar de eleição, né? É o momento do voto, esta semana, né? A gente vai se preparar aí para ir para a urna, é um momento de decisão de todos, e a gente viu a história do John Kennedy. Nós precisamos de pessoas que nos representem bem, né? Temos que ter boas escolhas para termos boa perspectiva para o ano que vem. Nós terminamos o primeiro bloco e começamos o segundo bloco falando a respeito de política e de eleição. Até o segundo bloco. Você sabe qual é o real impacto de um voto branco ou nulo nas eleições se os eleitores optarem pela isenção? A escolha de quem prefere votar em algum candidato vai prevalecer. Ou seja, o voto nulo abre brecha para que um candidato ruim vença a eleição, com um candidato com um número menor de votos necessários. Então segue a lógica. É sempre preferível acreditar em um candidato digno do que facilitar a vida de um candidato com perfil questionável. Acredite nas suas escolhas e não se ausente de um poder que só você tem como cidadão. Não vote em branco, não vote nulo. Afinal, seu voto é seu espelho. Uma iniciativa ACPG. Já imaginou? Um projeto diferenciado, um lugar para seu completo bem-estar. Você pode ter tudo o que sempre desejou no Pontal da Serra, o novo empreendimento MRV na cidade. Bicicletário, pomar, fachadas modernas e muitas outras inovações. E ainda uma enorme área de preservação permanente, integrada à área de lazer e com pista de caminhada. Tudo isso bem pertinho do centro da cidade. E para ficar ainda melhor, APs a partir de 128 mil, com subsídio de até 37 mil reais. Ligue agora, MRV 4004-9000. A Chácara de Orgânicos Maria Emília está preocupada em oferecer o que há de melhor para enriquecer ainda mais a sua mesa, com uma dieta mais saudável. Além de hortaliças que são todas de época e produzidas em nossa terra, oferecemos uma rica variedade de alimentos produzidas por parceiros da região, como frutas e grãos, além de alguns produtos caseiros como ovos caipiras, geleias, polpa de frutas, requeijão e mais. Na Chácara de Orgânicos Maria Emília, você pode encomendar produtos com maior valor nutritivo e sabor. Produtos 100% orgânicos que serão entregues na sua casa. Fone 3238-1909.
A evolução tecnológica está presente em todos os serviços oferecidos pela Inviolável em seus mais de 34 anos de mercado. Fortalecendo seu atendimento com profissionais altamente capacitados, a Inviolável soma a sua expertise, inovação, comprometimento e qualidade, entregando muito mais para a proteção dos seus mais de 74 mil clientes em todo o Brasil. Inviolável, com tecnologia pensamos à frente. Com potencial humano, fazemos o melhor para a sua tranquilidade. Inviolável, mais tecnologia para a sua proteção. Rotina corrida e sem tempo para dar aquele trato no seu carro? A Jatos Park faz isso para você. Lavagem interna e externa e enceramento. Para quem acha que tem riscos que não saem, a Jatos tem a solução. Serviço de polimento, espelhamento e vitrificação do seu veículo com profissionais especializados. Isso sem falar na higienização e hidratação dos bancos de couro. Ah, mas a Jatos também cuida da sua residência. Limpeza de tapetes, sofás e poltronas. Venha conhecer. Jatos Park. Rua Balduino Taques, número 220, na Vila Estrela. Telefone 3224-3980. Confira na edição 265 da revista De Ponta a Ponta. Você sabia que mais de um quarto da população tem direito a comprar carros com descontos que passam de 20%? Descubra se você é uma dessas pessoas e como fazer para ter o benefício. Tiane, um espetáculo circense sem igual. Você vai conhecer a história do terceiro maior circo do mundo. IPTU premiado. Contribuintes pontagrossenses que estiverem em dia com o pagamento do imposto irão concorrer a prêmios e poderão ganhar até mesmo um veículo 0 km. Em busca da elite do basquete, o Novo Basquete Ponta Grossa foi campeão da Supercopa Brasil e agora tem direito de pleitear uma vaga ao Novo Basquete Brasil, através da disputa da Liga Ouro. E ainda, tudo sobre a 14ª edição do Troféu do Mérito Empresarial e também como foi a tomada de posse de Miguel Sanches Neto como reitor da UEPG. Revista De Ponta a Ponta. Acesse a versão digital em facebook.com/revista de ponta a ponta. 30 anos criando conteúdo que pesa em seu favor. É primavera, estação das flores. Aprecie! Vamos lá, estamos falando aqui no segundo bloco a respeito de eleição, de urna, de comportamento do eleitor, mas principalmente da responsabilidade que tem você, eleitor. Democracia é bom, a gente vive falando em democracia aqui, nos fundamentos da democracia, que é liberdade, igualdade e de responsabilidade. E a tua responsabilidade, eleitor, você é o protagonista da história, você é o astro principal nesse momento, é a pessoa que vai ter que ir para a urna, consciente do voto, com seus fundamentos do voto, e a gente deseja a todos um momento de cidadania, né, de reflexão, aquilo que antecede a eleição, naquela noite que antecede a eleição, um momento de reflexão, de pensamento, de saber que o momento que vai vir a seguir pode dar um reflexo para os próximos 4 anos, ou talvez para mais. Porque o resultado de um mau ou bom governo, ele pode, digamos assim, se multiplicar por mais anos à frente. De repente, o mau governo pode dar reflexo em mais outros anos de sofrimento para a população e de dificuldade que nós estamos vivendo agora, nesse momento, com a crise econômica, com 14 milhões de desempregados no país, com necessidade de modificações estruturais no país. Nós estamos precisando de porto, nós estamos precisando de hidrelétrica, de usinas. Acredito eu que eu falo hidrelétrica porque eu acredito que seja talvez a melhor saída para nós, mas que nós tenhamos geração de energia, porque senão não vamos ter energia para gerar e crescer. Nós precisamos de dar destinação correta para o pré-sal, aproveitamento desse recurso para melhoria de qualidade de vida das pessoas, para nós termos infraestrutura. Tem tanta coisa para ser resolvida no próximo ano, né? E você é o protagonista, está em suas mãos a responsabilidade
para que nós possamos, no próximo ano, acordar em 1º de janeiro de 2009 com uma perspectiva nova, com algo novo, com algo que a gente possa ter uma coisa chamada confiança. Porque a principal perda da população, ela já tinha pouca confiança na política. E hoje nós perdemos aquele pouco que nós tínhamos, aquilo se esvaiu, né? Escorreu entre os dedos. E nós precisamos recuperar isso. Volto a repetir, política é bonito. Política feita de forma correta, ela é multiplicadora de boas ações, é multiplicadora de políticas públicas que atendam a população. O povo precisa de muito, o povo precisa de saúde, de qualidade, o povo precisa de moradia, o povo precisa de infraestrutura. Nós estamos vendo uma divisão do imposto que a gente paga, que é um imposto alto, sendo mal distribuído, sendo mal arrecadado e sendo mal distribuído. Por isso nós dependemos de uma reforma fiscal. Volto a repetir, o ano que vem tem que ser um ano em que tudo aquilo que nós tenhamos de vontade comece a se concretizar a partir de 2019. Agora, para isso, você, eu e todos nós que somos protagonistas, vamos ter que se conscientizar da qualidade do voto mais do que da quantidade do voto. Repetindo, não é corrida de cavalo, que você vai no arremate, compra uma pule, apostando que vai dar A ou B e fazendo a melhor escolha, como se a melhor escolha fosse para o vencedor, para aquele que as pesquisas apontam como vencedor. E como lá no hipódromo, aquele que tem o melhor cante, né, na hora da apresentação, ou aquele que está lá no paddock do hipódromo e tem aquela dica, né, do jockey ou da pessoa que está cuidando dos animais. Então, procure ter o voto fundamentado por você, eleitor, junto aos seus, no momento de conversa, de discussão de diálogo, né? E hoje, por exemplo, nós tivemos em casa, sentamos à mesa, né? Aliás, desculpe, no final de semana até, no sábado, nós sentamos à mesa, a família, e nós conversamos muito a respeito do voto, né? E eu fiquei muito feliz, né, de saber que essa discussão, né, baseia-se na liberdade de cada um, da escolha de cada um e da fundamentação de cada voto, daquilo que você descobre de qualidade no teu candidato, mais do que criticar o próximo, é descobrir no teu aquelas qualidades que vão ser boas para um processo de administração da coisa pública do país futuro, né? Então, eu fiquei muito feliz de ver nessa consciência, né? Eu também tenho meus colegas lá do curso de Direito, que a gente vê um povo bem consciente, né, daquilo que quer, né, da escolha que estão fazendo, que estão pautando as suas decisões de escolha e entendendo que o processo eleitoral é importante, que tem que ser consciente e que nós temos que fazer a melhor escolha para o país. Então, respeitar o próximo, né? Respeitar a vitória do próximo, se ela acontecer, e não do teu candidato, e entender que é um processo democrático e que isso faz parte da democracia, é o que constrói a democracia, é o respeito àquele que ganhou através do voto. E eu vejo que o Brasil se não está maduro, ele está amadurecendo. Agora, precisa muito ainda a se desenvolver, principalmente de se aculturar, né? A gente vê muita gente discutindo, falando coisas que não liga nem com o pé da mesa, né? Sem
conhecimento, dando palpite. Por isso que eu tenho dito sempre, né? E aqui, onde eu faço o programa lá também, na Rádio T, de nunca dizer para quem você tem que votar. Porque quem tem que decidir é você. É você que tem que fazer a tua escolha. Bem fundamentada. E como eu falei, não é a crítica àquele que você não vai votar, ou que uma linha ideológica que você não simpatiza, né? Não é a crítica, mas sim enaltecer o teu, descobrir no teu as qualidades, verificar aquilo que ele possa fazer dentro daquela linha de pensamento para melhorar o país, para descobrir soluções, como eu tinha dito, para a geração de energia, para a educação, para o ensino superior, para o ensino fundamental, ajudar os municípios cuja responsabilidade recai sobre ele, para ajudar o Estado na sua responsabilidade sobre o ensino médio, o ensino superior, que no Estado do Paraná quem está arcando é o Estado e não a União. Então, essa divisão do orçamento, ver a melhor forma de se dividir, acredito eu com uma visão municipalista, que o município deva receber mais. Então, todas essas propostas futuras, né, aquilo que vai acontecer lá na frente, a gente quer que aconteça bem. Eu estou me norteando muito também pela questão do trabalho, né? Eu sou um trabalhista, né, adepto do trabalhismo, sempre me posicionei como trabalhista, e eu vou escolher candidatos, muitos deles, né? Vou ter minhas escolhas pelos mais diversos motivos, mas vou muito também pelo respeito ao trabalhador, né? As propostas de modificação de lei trabalhista, dessas coisas, eu tenho muita preocupação, gostaria de ver pessoas com comportamento de respeito ao trabalhador, aquele que sofreu a vida inteira. Eu já contei a história do trabalho aqui, de 5.000 anos de sofrimento, dor, de escravidão, né? De todos os movimentos que tiveram, desde Espartacus lá em Roma, para aumentar os direitos dos escravos. Depois, quando veio, né, aquela movimentação e que veio o feudalismo para tirar mais responsabilidade sobre o trabalhador, tirar mais responsabilidade sobre o trabalhador, né, e vem o feudalismo para entregar ele, né, ficar menor o espaço do trabalhador do que estava. E aquilo vai, né, aquele combate permanente de vitórias da sociedade, do homem que busca, né, o respeito, né, aos direitos humanos, aquilo que vai evoluindo ao longo do tempo. Estes direitos eu não quero que as pessoas percam. Eu estou dizendo eu, né? É uma coisa que vai me motivar muito, né? É o respeito ao trabalhador, seja com carteira assinada ou sem carteira assinada, mas a valorização do trabalho e daquilo que protege o trabalhador. Eu fiquei muito triste com muita gente aqui, inclusive de Ponta Grossa, que votaram a favor da reforma trabalhista, né? E hoje a gente vê o grande engodo que foi a reforma trabalhista. Disseram para nós, olhe, a reforma trabalhista, quando nós fizer, vai gerar emprego. Aumentou o emprego, era 13 milhões, já estamos com 14 milhões. Não melhorou absolutamente nada, né? Simplesmente retirou direitos do trabalhador. Ah, mas eu sou contra. Tá bom, eu sou a favor, né? Eu respeito a tua opinião, né? Se você acha que tem que diminuir, eu até respeito, mas eu sou contra. Eu sou contra e fundamento. Por que eu sou contra? Porque, volto a repetir, o homem trabalhador sofreu muito ao longo do tempo. Sofreu muito ao longo do tempo. Foram 5.000 anos de sofrimento e dor, de escravidão. Primeiro foi a escravidão pelo absolutismo, era o rei, o imperador, né? Depois vem o feudalismo, era o senhor feudal, né? Mas sempre alguém, né, comandando, explorando,
né? Depois vem a escravidão, novamente, feita pela iniciativa privada, como nós vimos na África, né? Pegar o africano e levar para colônias americanas para produzir para a Europa, né? Para as colônias servindo ao centro, que é a exploração do homem pelo homem, né? Que a gente sempre falou aqui, né? Então, tudo isto, volto a repetir, me faz pensar que eu tenho que escolher pessoas que respeitem, né? E que tenham propostas para melhorar o país. Que melhore a questão de impostos e que respeitem o trabalhador, respeitem os direitos, os avanços que os trabalhadores tiveram ao longo do tempo, o respeito à propriedade. Sou trabalhista, não sou comunista, né? Ao lucro justo de pessoas sérias que empreendem, porque nós precisamos do empreendedor. Ele merece a nossa consideração e respeito, e como tal é um trabalhador. Eu não tenho nada contra grandes fortunas, as quais foram fruto do trabalho, do desempenho profissional, da técnica, do bom comportamento enquanto empreendedor. Sou até favorável, acho que tem até uma questão social nisso daí. Agora, eu sou contra empresários que se associam ao poder público, como nós vimos em diversos lugares, para enganar o povo, como aconteceu nas questões do pedágio no Paraná, que foi muito forte, que sacrificou a nossa economia, que judiou das pessoas paranaenses, principalmente do setor produtivo, do labor, o suor na face do motorista autônomo, do produtor rural, que tem que transportar sua mercadoria por rodovia, enquanto quadrilhas se organizavam, grupos, né, que se diziam grupos empresariais, mas que na verdade eram quadrilhas infiltradas, em que faziam, digamos assim, o egoísmo, né? O homem engolindo o homem, né? E para ver como esse Estado me dá orgulho, né? É um Estado trabalhador, de gente laboriosa, que conseguiu aguentar 20 anos dessa exploração, né? Perpetuada, inclusive com consentimento de parte do judiciário, com decisões sempre contrárias, por contratos mal feitos de técnicos corruptos. E volto a repetir, não é só político, a corrupção é uma questão social, que nós temos que analisar sociologicamente, né? Entender que nós temos que criar próximas gerações movidas por outros valores que não esses que nos foram pregados ao longo do tempo, do jeitinho, da vantagem, né? Do egoísmo extremo, da falta de coletividade nas ações, né? Então, fica aí o recado, você é o protagonista, você hoje é o astro, você é o grande, né, nessa semana, só que você tem que saber fazer o teu papel, eleitor. Fundamente teu voto, faça uma boa escolha, converse com a tua família, converse, diálogo, né? Respeito às escolhas, não querer passar, impor a tua escolha para mais pessoas, não critique o candidato do próximo, encontre no teu as qualidades, aquele referencial que possa, de repente, até influenciar um outro voto, mas com o teu pensamento positivo, né? E não negativo em relação ao próximo. Eu acredito na democracia, eu espero um Estado de direito, liberdade e igualdade entre todos os que vão participar desse pleito, seja de que forma for. Afinal de contas, todos nós vamos ser protagonistas dessa história no dia da eleição. Um grande abraço e vamos para o próximo bloco para falarmos de mais questões a respeito de política. A
acreditar nos sonhos e ter vontade de vencer. Há 40 anos, a Lojas MM investe e acredita em nosso país. Crescemos juntos com o Brasil e hoje estamos em diversas cidades, sempre investindo em inovação, tecnologia e em nossos colaboradores. Afinal, buscamos oferecer a você, nosso cliente, a facilidade e a experiência da compra sem abrir mão do calor humano. Levamos até você o atendimento profissional que encanta pela alegria e simplicidade, pois essa é a nossa missão. Transformamos sonhos de milhares de clientes em realidade e nos orgulhamos em poder participar de várias conquistas. A Lojas MM acredita que o futuro é construído pela educação e oportunidade. Por isso, investimos em projetos sociais, qualificando e dando novas oportunidades aos nossos cidadãos. Lojas MM, há 40 anos, ajudando na construção do nosso Brasil e fazendo parte da sua história. Você quer colaborar com a nossa cidade? Ligando para o serviço Prefeitura 156, você pode fazer a sua parte na administração do município. Sabe aquele poste perto da sua casa que está com a lâmpada queimada? E as suas sugestões para a melhoria do trânsito e dos serviços públicos? Ligando para o serviço Prefeitura 156, as suas sugestões serão encaminhadas diretamente aos setores responsáveis para resolução e retorno. É rápido, simples e eficiente. Juntos, fazemos uma cidade melhor para todos. Viu quanto cabe na caixinha? China Inbox é comida de verdade. E vem mais do que você imagina. China Inbox. Saboroso. Água, a mais saudável de todas as bebidas. Royal Fit. Água mineral para agradar os mais puros e exigentes paladares. Em embalagens de 20 litros, 10 e 5 litros. Garrafas de 1,5 litro e 510 ml com e sem gás. Na medida certa para a sua saúde. Royal Fit. Uma atitude pura e natural para todos os paladares. Já notou como o sinal pode fazer toda a diferença? Entre a alegria e a tristeza, entre a euforia e a decepção, e até entre a necessidade de ir mais rápido e o respeito pelo sinal de reduzir. É por isso que as pessoas que trabalham com sinalização são tão importantes. Elas nos guiam, nos protegem e até salvam vidas. Sendo assim, já sabe, né? Ao avistar um bandeirinha na pista, diminua a velocidade e redobre a atenção. Uma campanha CCR Rodonorte. Você confere na última edição da De Ponta a Ponta, uma trajetória de sucesso. O técnico do Operário Gercinho Guzmão é o entrevistado do mês e revela a fórmula para os títulos e as perspectivas para a Série B do Brasileiro em 2019. Beber vinho todo dia traz uma série de benefícios para o organismo. Na seção Saúde, especialistas explicam quais são esses reflexos positivos e a dosagem correta. Ponta Grossa, aniversariante do mês de setembro, o escritor Miguel Sanches Neto conta um pouco da história do nascimento da cidade ferroviária. A arte do teatro misturada com experiências de contação de histórias, poesia e dança. Essa é a parte do trabalho do Grupo Paralelos que você conhece na DP deste mês. E ainda, 20 anos no mercado. Confira a história da Churrascaria Lugano, uma empresa familiar que preza pelo controle de qualidade para ser referência em seu ramo de atuação. Garanta seu exemplar ou leia a versão digital em facebook.com/revista de ponta a ponta. 30 anos criando conteúdo que pesa a seu favor. É primavera, estação das cores. Aprecie! Processo eleitoral. Queria lembrar, eu esqueci no bloco anterior de falar que a urna, você vota primeiro em deputado federal, né, com 4 dígitos, depois você vota em deputado estadual com 5 dígitos, daí você vota no primeiro senador com 2 dígitos, não, desculpa, 3 dígitos, senador, e vota de novo para senador, que é o segundo senador, também com 3 dígitos, certo? Daí governador com 2 dígitos e presidente da República com 2 dígitos. Então vamos lá, sequência de novo, agora sem errar, né? Vamos lá.
Deputado federal, 4 dígitos. Deputado estadual, 5 dígitos. Primeiro senador, 3 dígitos. Daí, novamente, repete, é o segundo senador, 3 dígitos. Governador do estado, 2 dígitos. E presidente da república, 2 dígitos. Então, procure fazer uma colinha, né? Depois da tua escolha, você faz uma colinha, leva para a tua casa e veja a possibilidade de você levar essa colinha, porque você pode fazer uma colinha e levar no momento da eleição. Eu acho horrível quem pega papel na rua para votar no dia da eleição. Mostrou que não se preparou para o dia da votação, né? Não era digamos assim, a vontade de escolha, né? A forma de escolha, não a vontade de escolha, mas a forma de escolha, a pior possível, né? Pegar um papel na rua para votar no candidato. Eu acho horrível isso, muito feio, né? Podíamos falar, gostaria de falar, acrescentar aqui, não acreditar em premissas inválidas, erradas, que muitas vezes tentam pregar, internet, né? Procure depurar, né? Pressão de grupo, né? Não se pode concordar com pressão de grupo, né? Pessoas que vêm tentar pressionar, né? Fazer bullying, né? Eu não sei, vamos criar o bullying político agora, né? Porque tem gente fazendo bullying, que o candidato é isso, aquilo, né? Vamos pensar de uma outra forma, não vamos aceitar pressão de grupo nenhum, principalmente não aceitar pressão de pesquisa eleitoral, por pesquisa não retrata a eleição é um processo diferente da pesquisa. A pesquisa, na verdade, deveria ser gerenciadora de campanha, né? Mas nunca um elemento de escolha do teu candidato, né? Talvez a manifestação de voto de mensurar isso, de medir isso, mas nunca de aceitar como se fosse o ideal a escolha, né? Não é assim que a gente prossegue a escolha. Então, muita dica, outra dica para dar, né? Falam do novo, né? Isso não quer dizer nada, né? Eu quero renovar, né? Às vezes não é a cara nova que vai renovar. Às vezes tem boas pessoas já com mandato eleitoral. Não é a resposta também correta, é uma premissa errada, né? Existe gente competente, honesta, que merece um voto de confiança, né? Existem pessoas, obviamente, com comportamento dos mais variáveis entre aqueles que já têm mandato e aqueles novos. Não pense que todo mundo é farinha de fazer hóstia, né? E todo mundo é inocente, né? Então, procurar sempre pautar essa escolha bem pautada, procurar conhecer os candidatos. Agora já está bem próximo da eleição, muito difícil, né? Até para apertar a mão do candidato, mas uma boa pesquisa, né? Não se deixar levar por fake news. E o que tem de crítica na internet, o que tem de desrespeito com a opinião do próximo, não dá nem gosto de entrar na internet. E acusações pessoais, que, volto a repetir, não tem que pegar na vida pessoal das pessoas, né? O que a gente tem que se focar é na questão da administração pública, a conduta enquanto administrador público, enquanto parlamentar, e a conduta, a proposta futura, né? É analisar isso. É esse o comportamento que você tem que ter, leitor. Procure focar nisso. Procure não desrespeitar o teu próximo, a escolha do teu próximo, respeitar o voto do próximo, né, que ele tem. E eu gostaria aqui de fazer não uma crítica, mas fazer uma prevenção, né, prevenir as pessoas. Muita gente é o salvador da pátria, vem aqui e eu gostaria até de que soluções, quando são boas, que permanecessem, né? A Prefeitura Municipal agora está fazendo uns trabalhos final de semana, né? Uma força-tarefa que não seja somente na eleição, que a gente tenha isso permanentemente.
Porque se estiver somente no pleito eleitoral, é claro que foi o uso da máquina pública para favorecer alguém. Eu não estou dizendo que está acontecendo isso. Mas se for um programa sério, ele tem que ser dado continuidade, pessoal. Né? É o mínimo enquanto contribuinte que a gente vai pedir por parte da Prefeitura Municipal. Com relação ao prefeito ter saído para fazer campanha, eu não gostei enquanto contribuinte. Sinceramente. Não é só porque eu sou oposição a ele, mas sim pelo comportamento. Ele foi eleito para ser prefeito. Ele não foi eleito para sair do governo para fazer campanha para o seu candidato, né? Para exercer o mandato. Terminou às 6 da tarde, vai fazer campanha para o teu candidato sem problema nenhum. Né? De manhã, me parece que o horário ali é flexível. Acho que o prefeito tem essa liberdade de fazer, mesmo no exercício do mandato, mas não usar a máquina pública. Não estou dizendo que está usando. Mas se os programas existentes agora, digamos, forem cortados e não se forem renovados no ano que vem, eu vou poder pensar, imaginar que houve, né, no período eleitoral, utilização da máquina pública. Então, onde é que eu quero chegar? Eu quero que isso continue, que a prefeitura continue todo o trabalho que ela criou num processo pré-eleitoral, que não pare depois da eleição, porque senão eu vou poder deduzir que houve utilização da máquina pública no processo eleitoral. E eu não quero pensar isso, né? Volto a repetir, eu sou oposição ao prefeito Marcelo Rangel. Deixo bem claro isso, mas aqui eu estou falando do comportamento enquanto contribuinte do que eu quero do administrador, que é um direito meu, que é um direito de todos nós. Não concordo, acho que não foi certo, acho que deveria, e poderia até fazer campanha para o seu irmão, que é candidato depois do expediente, ou antes do expediente de manhã, quando ele não tem, ele tem um horário que ele possa trabalhar, acho que isso é flexível, não teria problema nenhum, contaria com respeito, né? Porque é irmão, tem que ajudar mesmo, tem que fazer campanha, né? E vejo somente a crítica à utilização da máquina pública dentro do processo eleitoral. Só isso. Se o prefeito continuar com as ações, ótimo. É o que nós queremos que aconteça, para nós não termos que pensar errado deste governo, né? Porque daí é coisa errada. E não acredito que vão subestimar a nossa capacidade de inteligência e de que nós, enquanto contribuintes, vamos aceitar esse tipo de procedimento aqui na cidade de Ponta Grossa, né? Os conselhos aí, aliás, quem sou eu para aconselhar, mas um parpitinho aqui, um parpitinho ali, para ajudar no processo eleitoral, sempre é bem-vindo, né? Entender aquele voto de legenda, que quando você vota para um, você pode estar elegendo o outro, né? Isso é importante, né? Não se deixar levar por pesquisa, eu já falei isso, mas quero renovar, porque eu vejo que muita gente encara a eleição, eu tenho que ganhar, ganha com o meu... Sabe quando você ganha a eleição? Quando você vota conscientemente, mesmo que o teu candidato perca. Isso que é o voto consciente. É o voto fundamentado, é o voto que você construiu ele através de um alicerce sólido, né, de reflexão da importância do voto. E vamos torcer que o ano que vem, né, se Deus quiser, em 2019, nós vamos estar felizes. Se o nosso candidato perdeu, ajudando e respeitando o candidato eleito, porque isso é democracia, foi a liberdade de escolha do povo que fez com que o próximo presidente seja escolhido pelo voto, então, consequentemente, pelo respeito. E se ganhar, é trabalhar. E afinal de contas, os dois grupos têm que trabalhar, porque vai ter muito serviço para todos nós brasileiros, para que a gente construa um momento melhor. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil
E a gente só vai reverter isso com muito trabalho, com muita dedicação, unidos, mesmo com pensamentos antagônicos politicamente, mas unidos no sentido de pátria e de povo. Um grande abraço a todos e até quinta-feira com o programa Laroca Neto, aqui na sua TV Vila Velha.